Deus. A palavra de Deus, ela tem vários sentidos, né? Primeira ilustração que a Bíblia menciona é que ela é uma espada, né? Uma espada. Só usa espada quem é soldado. Então, sabemos nós que estamos numa guerra, onde Paulo disse que essa guerra não é visível. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados que estão nas regiões celestiais. Segundo depois, a Bíblia menciona que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, outro tipo de ferramenta para pregação. Olha só, martelo se prega, então penha é a pregação, ou seja, o martelo que esmiuça a pregação. Então, muitas pessoas acham, né, que quem pregou, quem começou a pregar a palavra, né, quem foi as primeiras pessoas que pregaram a palavra? Foram os próprios que crucificaram Jesus, porque Jesus era a palavra e ele foi crucificado. Então, pregaram a palavra. Quem está entendendo? Amém. Jesus não era a palavra? E o que fizeram com Jesus? E quem pregou Jesus? Os soldados. Então Deus ele sempre usa as coisas para aniquilar as que não são, para aniquilar as que são. Então eles foram os primeiros a pregar a palavra, foram os perseguidores. Então Jesus era o verbo, né? Sabemos nós que o que acontece nos dias de hoje, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não sabem mais o caminho que trilhar. Por quê? Porque o mundo é escuridão. E o próprio salmista Davi diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É a tua palavra. Então, mas nós estamos na escuridão, onde muitos acham que estão clareando o seu dia a dia, estão clareando o seu caminho, mas realmente estamos nas emoções da palavra. Existe a lanterna, e do lado da lanterna você pode ver que sempre tem um facho de luz, que é quase não é nítido de se olhar. É a sombra da luz. Tem pessoas que estão na sombra da luz achando que estão enxergando. E isso chama-se fato de emoções. Pessoas que estão com a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas não praticam. E acham que estão no caminho da luz. A palavra de Deus diz assim: eles estavam conosco, mas não era nosso. Por quê? Porque não caminhava segundo a justiça e nem sua verdade. Então sabemos nós que tem a luz e tem o facho de luz. Tem pessoas que vivem na luz, tem outras que vivem no facho da luz. Então, muitos estão se enganando por causa disso. E é por isso que naquele dia a retaliação será maior. Naquele dia dirão: Senhor, Senhor, né? Mas não executou a minha vontade. Então há muito cuidado em relação a: será que eu estou sendo enganado? Será que eu realmente estou fazendo a vontade de Deus? Será que realmente eu estou realmente apto para entrar no reino de Deus? O que é a presença de Deus? A presença de Deus, o que é para você a presença de Deus? É você chegar a cantar um louvor e chorar? Não. O que é para você a presença de Deus? Espírito Santo. Né? O que é para você a presença de Deus? O que é para vocês a presença de O Deus? Espírito Santo. Hã? O Espírito Santo. A presença de Deus. Alguém aqui pode responder? Né, das atitudes, Oi? através dos frutos das atitudes da pessoa. Essa é a presença de Deus. O que mais? Reflete, eu acho que alguma forma. Alguém mais? Pecado, arrependido de todo o meu pecado. Sim, você. O que você acha, Leonardo? Alguém mais aqui tem que dar uma lição? O que você acha, Lu? O que é a presença de Deus? Amizade com Deus, andar com A amizade faz base na comunhão da verdade, isso. Sim, quem mais? E Lu? Estado presente nessa situação, né? Vai, só me ajudando aqui. Presta atenção. O que é a presença de Deus? O que é a presença de Deus? Vamos colocar aqui que eu vim hoje para a clínica. Estão sentindo aqui a minha presença, certo? Mas a questão é: eu estou aqui, mas será que eu estou sendo comunicado? Ou seja, eu estou tendo comunicação com quem eu vim visitar? Quando Deus ele visita uma pessoa, nós temos que ter comunicação com a visita, porque Deus está visitando você. E você tem que ter comunicação com aquilo que você está recebendo. E muitas pessoas, quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Alguém que você vai fazer uma visita para você tem que fazer o quê? Fazer um bom recebimento. E como se recebe a presença de Deus? Se recebe a presença de Deus com humilhação, se recebe a presença de Deus com muito choro, lágrimas, jejum, choros e pranto. O próprio Joel escreveu isso, né? Convertei todas as nações, não somente rasgar vossas vestes, mas rasgar o vosso coração. Converter isso com jejum, choros e pranto. Então, receber Deus que é o problema. O problema não é Deus descer. O problema não é a presença chegar. O problema é você manter ela e saber receber ela. Glória a Deus. Quem está entendendo? Amém. Chegar, Jesus chega em todos os seres humanos. Descer, Deus já desceu várias vezes no Éden. Várias vezes Deus desceu também em Israel. A sua glória descia no tabernáculo. Mas será que os sacerdotes e os levitas estavam prontos para receber a sua presença? Glória a Deus. Então, segundo a Bíblia Sagrada, toda vez que a glória de Deus tomava o tabernáculo terrestre de Moisés,
Se o homem não tivesse sentado no Santíssimo Lugar, tivesse pecado, ele morreria. Então, como receber Deus quando ele se faz presente? Algumas pessoas, é isso que nós vamos abordar hoje o tema, a presença divina. Aleluia. Muitas pessoas na igreja acham que quando está rodando, falando em línguas, é porque Deus já desceu no templo. Deus está na casa, fica rodando essa pateada. Será que é isso mesmo? Será que realmente quando nós sentimos a presença de Deus e recebemos ela com eficaz poder, será que os sinais são esses? Será que é isso? É rodopiar, é falar em línguas? Vamos ver na Bíblia? Vamos. Vamos? Então vamos aprender? Vamos. Então eu vou ler um versículo para vocês. Eu queria que vocês abrissem aí a palavra de Deus. Tá bom? Amém. Bom, vamos começar. Se Deus desceu sua presença é porque ele conhece com quem ele está visitando. Você não entra numa casa que você não conhece. Alguém vai numa casa que não conhece? Não. O senhor bate a porta do vizinho aqui, ó, tudo bem, cheguei? Não, então Deus ele tem que ter um pacto com a pessoa. Vamos abrir em Gênesis capítulo 28, no verso 15. Glória a Deus. Quem está entendendo tudo? Glória a Jesus. Tá bom aí até agora? Amém. Tá bem explicado, Jaime? Não é brincadeira, é? Não é. Deus é... Vamos colocar assim, ó, que Deus, ele é exigente, tá? Ele, se não for bem recebido, a Bíblia diz que Marta e Maria, quando recebia Jesus em Betânia, elas paravam tudo para receber Jesus. Nossa. Parava tudo. Né? A Bíblia fala isso. E chega uma hora que Marta está ocupada com muitas coisas, Jesus falou, Marta, por que se preocupa com tantos afazeres de casa? Né? Você não está me vendo aqui? Né? Para com o que você está fazendo, olha para mim. Nossa. Vamos lá. Então tem muitas pessoas que ficam preocupadas com fazer, sendo que Deus quer visitá-la. Às vezes Deus quer visitar você, Deus quer entrar na sua vida, quer entrar na vida do seu filho, quer entrar na vida da sua família, mas você não está deixando com que Jesus fique à vontade na sua casa. E isso é um grande problema. Olha o que está escrito em Gênesis 28:15. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu tenho dito. Amém? Amém. Amém? Amém. Tá, você viu o que Deus falou aqui? Deus falou que estaria com ele. E com quem que Deus falou aqui? Qual é o personagem? Abraão. Tá certo. E Deus chamou Abraão do quê? Amigo. Exato. Amigo conta segredo com o outro. Amigo quer estar próximo do outro. Amigo não deixa de falar com o outro. Você é o seu amigo. Aquela pessoa que você tem participação na sua vida. Aquela pessoa que você chora junto. Aquela pessoa que você fala, ó, eu vou comprar um carro. Será que vai dar certo? As pessoas tomam atitudes, às vezes, sem consultar a Deus. Nós achamos que Deus é nosso amigo, tanto que para nós arrumar um trabalho, de ver a gente querer falar, Deus, tudo que o Senhor me preparar, qualquer porta que o Senhor me preparar, vindo do Senhor para mim, eu acredito, eu confio no Senhor. Não, eu não quero estudar, mas eu quero ser um médico. Eu quero que abra uma porta de medicina para mim. Entende? As pessoas, elas deixam a sua agonia. Essa é um dos sintomas e algum dos sentidos que Deus afasta do homem. E vai afastando aos poucos, porque ó, é uma amizade chata. Amigo é aquele que é verdadeiro com o outro. A presença de Deus só vai continuar na sua vida se você for verdadeiro com Ele. E antes de você falasse alguma coisa, Ele já te conhece o que você ia falar. Ou seja, te conhece desde o ventre da tua mãe, então já sabe quem é você. Então não adianta você ficar mentindo, não adianta. Errou, confessa, porque Ele já te viu errando. Eita, Ele não gosta disso. Quando você vai ajoelhar, se você chegar assim, ó, pecou já, glória, aleluia, Deus vai estar irado com você. Porque ele viu que você errou. E por que não confessa? Lembra um caso interessante que a Bíblia menciona que Deus estava juntamente com Adão, certo? E Deus era amigo de Adão. Mas quando Deus viu Adão pecando, ele falou, Adão, onde você se encontra? O que aconteceu, Adão? Mas Deus já sabia que tinha acontecido. Ele queria que Adão confessasse o ato da sua esposa. Nossa. Quem está entendendo a glória? Glória a Deus. Quem está entendendo a glória? Glória a Deus. Muitas vezes a presença de Deus vem e você perde ela. Por quê? Porque Deus está vendo que é uma pessoa que não tem estrutura emocional e nem tão pouco verdade em si próprio. Porque às vezes você vai lá, você quer orar, mas Deus viu o seu erro ali na masturbação. E você não vai confessar? Vai chegar a ajoelhar, e aí amigo, tá tudo bem? Para outro amigo, humanamente, poderia ser enganado. Mas Deus conhece tudo e Ele vê tudo. Glória, aleluia. E como que você tem cara de pau de falar com um amigo tão santo que você tem no céu, que não peca, eu dei o pecado, tá tudo bem. Ô glória, aleluia, eu te amo, meu Senhor. Verdade. Como você se ama, você acabou de trair seu amigo. Verdade. Então a primeira coisa que Deus odeia na vida do ser humano é a escassez de sentimento. O homem tem que ser verdadeiro.
Não adianta fingir ter duas personalidades. Deus odeia essas coisas. A Bíblia diz assim, ó, que não tem como agradar os dois senhores. Então, esse agrado, quando você agrada o próprio Deus, está desagradando as consciências da carne, está desagradando a este mundo. Porque por isso mesmo já será perseguido, porque o reino de Deus não é aqui. Agora, a relação entre a presença divina, como deixar com que ela fique acesa na sua vida? Pela fidelidade. Repete comigo, fidelidade. 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 Quando Jesus ele aparece, a gente começa a ter a comunhão. O que é comunhão? Alguém sabe? Comum união. Oi? Comum união com Deus. Comunhão, comunhão. Comum união. O que mais? Sabe o que é comunhão? Ligação. Ligação. Sim. O que mais? Oi? Contato, certo? Mais próximo, mais íntimo. Harmonia com Deus. Harmonia. Harmonia. Vocês lembram que teve na comunhão, né? Quando a Bíblia diz que Jesus, ele foi a primeira profecia que Jesus, ele concluiu. Qual que foi a primeira profecia que ele falou que ia acontecer e ele fez? Alguém sabe? Descida do Espírito Santo? Não. Qual que foi a primeira profecia que Jesus cumpriu? A morte dele que ele levantou o templo. Primeira? A primeira. Primeira. Não foi a primeira morte? Sim. Que ele disse que ia morrer? Uhum. E a segunda? Foi duas importantes. A primeira e a segunda que ele fez. A ressurreição. Não, a ressurreição, a morte e a ressurreição já está dentro. Os tabernáculos queimar, 3 dias, a ressurreição. isso. E qual que foi a segunda, Luciano? A segunda dentro do que nós estamos ensinando. A segunda ele disse assim, ó, onde tiver 2 ou mais, e aconteceu o quê? No caminho de Emaús. Tinha 2 homens, ele desceu lá, Aleluia. né? Que está também em Lucas 24:15, se vocês quiserem ver aí. Diz assim, ó, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou com eles. E a Bíblia diz, não ardia em nossos corações? Né? Quando nós falava desse ser, que foi crucificado ontem, Glória a Deus. então ele profetizou, prometeu e cumpriu. Que eu tivesse 2 ou mais, ele estaria no nosso meio. Então Jesus está aqui hoje nessa noite. Deus, Senhor. Aleluia. Bate, Amém? bate palma. Glória a Deus. Então, quando nós temos a presença de Deus, eu tenho certeza que aqueles homens em Emaús, eles começaram a viver diferente, se comportar diferente. Nós lemos também no livro de Atos, né, que quando viram Pedro e João, falaram, realmente esses homens parecem estavam com Jesus porque parecia do jeito de agir igual a ele, né? Não é isso? Reconheceram que Pedro e João estavam com Jesus. Então as atitudes começam a mudar. O jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de entender a vida, a misericórdia, a piedade, a longanimidade, são fatos que Jesus vivia na terra. Vezes que diz, com olho de íntima compaixão, ele olhou para o cego Bartimeu. Então, a pessoa que começa a sentir a presença e receber a presença divina, ela começa a mudar não em doutrina, não em vestes, nada disso, para de jogar, nada disso. Ele começa a mudar por dentro. E dentro há compaixão, começa a ter longanimidade, começa a ter misericórdia. O perdão a inala de dentro para fora como águas que jorram. Aleluia! A pessoa fica amorosa, Luciano. A pessoa tem compaixão. A pessoa consegue perdoar facilmente. Por quê? Porque ela começa a olhar por dentro dela. Aleluia. Por isso, por quê? Porque ela começa a ter a presença. E tendo a presença, Glória. acontece o que foi Apocalipse, quem tem sede, vem, eu te darei da água. Essa água que a mulher samaritana pediu. Nossa, quem beber essa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água será dentro dele. Mananciais de água que jorrarão para a vida eterna. E o que jorra para a vida eterna? O perdão, a misericórdia, a longanimidade, o amor, o gozo, a paz, a perseverança, a benignidade, que são frutos do Espírito Santo. Então, se você analisar bem, você está tomando de uma água que está dentro de você, fluindo para outros rios de vida eterna. Então, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó, feliz é o Senhor, ó, feliz, né? Ele diz assim, ó, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então, comunhão, a proximidade de Deus. É assim que a proximidade de Deus, ela acontece através do arrependimento. Depois vem o quê? A confissão. Certo? Eu me arrependi, vou me confessar. Confissão e arrependimento são 2 palavras quase laterais. Mas sabe que primeiro o arrependimento, depois a confissão. Tá? Você não confessa e se arrepende. Você se arrepende e se confessa. É diferente. Você não vai confessar
e arrependeu. Você vai se arrepender e confessar. Então eu me arrependo e confesso os meus pecados. Glória a Deus. Né? Então aí você vai, automaticamente você entrega o quê? Como essa parte de confessar, essa parte de anunciar os seus feitos de más obras, é aquela parte que Jesus disse: lança sobre mim o teu fardo pesado, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Então o pecado ainda se cumpre em Isaías dizendo: ele levou sobre si a carga e o fardo de muitos. Ou seja, levou sobre si os nossos pecados. Então quando nós confessamos, estamos lançando para quem pode nos purificar. Então por isso que vem a primeira experiência de presença. Quando você confessa o seu pecado e a deixa, você alcança o quê? A misericórdia. Que é o fato de não sermos consumidos. Quem está entendendo? Então, esse anelo de presença é uma coisa muito interessante. Porque não é somente buscar a presença. Logicamente que ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato. Jesus, muitas vezes, ele disse: vinde a mim. Mas mesmo que o homem não venha, ele vai atrás do homem. Verdade. O certo era Jesus se posicionar e falar: não, vem vocês até mim. Mas ele falou: mas vocês não vêm? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, meu Pai entra e faremos ele Glória morar. a Deus, aleluia. Bate palma para Jesus. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, isso está em Apocalipse 3:20, tá? Quem não sabe desse versículo, ele está à porta e bate, se alguém abrir, ouvir minha voz. Aleluia. Então, se você colocar, né, chega uma hora que Deus, ele assusta. Eu comecei a ler o livro, principalmente Êxodo, né? Chega uma hora que eu vejo Deus na luz. Sim, Sim ou não? sim. Sim. Qual foi o dia que Deus estava no meio das trevas? Moisés. Deus estava em densas trevas. Oh, E o glória. que Deus estava fazendo lá em densas trevas? Hã? Iluminando? Exatamente. Deus estava num lugar retirado do povo, em densas trevas, Aleluia. e Deus fez com que as trevas raiassem uma grande luz. Glória Como a hoje está falando que tem que ter o sujo para chegar ao limpo. Então, o que Deus estava fazendo lá? Deus estava mostrando assim: olha, vocês todos estão em trevas, mas no meio das trevas, eu sou. Porque ele falou: Moisés, eu sou. Eu sou o que sou, exatamente. Entendeu? As trevas não tem nada, eu sou o que sou. Ele disse para Moisés. Então, você vê, às vezes, Deus ele vem para um lado que você mesmo espera a presença de Deus. A presença de Deus, às vezes, você acorda triste, um passarinho senta perto de você, é o próprio Deus chegando perto de você. A presença de Deus, ela tem vários tipos de se chegar. Vários tipos Deus se apresenta ao povo. A Bíblia diz que Deus se apresentou com 3 anjos na tenda de Sarai. Foi também 3 anjos que chegou até lá e disse: você tira da cidade que vai. Não foi o próprio Deus em coluna de fumaça, em voz de trovão, não foi. Não foi. Então, muitas vezes, o próprio Deus também defende o teu povo quando faz a jumenta falar. Muitas vezes, Deus mostra para o teu povo pela uma vara de amendoeira brotar. Então, Deus sabe trabalhar. Ele sabe mostrar ao teu povo o jeito que ele chega. A presença de Deus nos divina não é somente sentir um arrepio, um queimar e chorar, não. Deus, ele tem mostrado para o teu povo a sua presença. Aleluia. Ele tem usado, às vezes, um mendigo, um bêbado para falar para você que você é um servo de Deus, que viu luz em você. Aleluia. Para você se animar, para você entender que você tem um selo da promessa. E essa presença, Deus, ele tem feito. Glória a Deus. Ele tem mostrado. Glória a Jesus. Ele usa todos para dizer: você, eu conto contigo. Pode ser, passa o mundo, todo mundo, mas você é diferente. Eu quero você para mim. E é você que eu quero. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Vocês mesmos sabem. A Bíblia diz que quando Moisés chegava na porta do átrio, descia o quê? Uma nuvem. Uma nuvem. O que é uma nuvem? Nuvem não é Deus. Mas é a nuvem da glória de Deus. Entende agora? Quem está entendendo? Glória a Então, Deus. a presença divina tem vários sentidos. Às vezes você está triste, querendo ir embora da clínica. Às vezes aparece um passarinho aqui, subiando. Chega ali no rio, um peixe pula. Glória a Deus. Né? E você começa a falar: meu, cheguei aqui, o peixe pulou. Verdade. Parece que ele sentiu minha presença aqui. Então, se você pegar pelo Espírito Santo, você começa a ver que Deus fala com você através da natureza. E já falou isso biblicamente várias vezes através da natureza. Várias. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz que Elias estava lá, passou o redemoinho, Deus não estava. Passou um vento, Deus também não estava no vento. Né? Tem que tomar muito cuidado. Verdade. Porque também temos que entender que o mesmo fogo que veio do céu e matou a família de Jó, não veio de Deus, mas veio do céu. Aleluia. Então,
tem muitos entendimentos que ainda João escreve dizendo, ó, vamos provar os espíritos, porque coisas erradas estão acontecendo, estão misturando o joio com o trigo aí. Então Satanás está vindo o quê? Pregando como um anjo de luz. Mas se for pregar o evangelho que é de Cristo, que seja nato e mentiroso. Eita, glória, aleluia! Ô, glória! O povo tá entendendo aí? Como o povo tá entendendo? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Então, Deus é um Deus de perto. Quem crê? Amém. Estão entendendo aí? Amém. Quem crê que Deus é um Sim, Deus de sim. perto? Glória a Deus. Quem crê que Deus também é um Deus de longe? Glória a Deus. Tá bom, Deus é do vale? Sim Sim. ou não? Deus é da montanha? Sim. Tá bom, agora por que nós estamos no vale e não acreditamos no Deus da montanha? Verdade. E por que estamos na montanha e não acreditamos que Deus pode estar no vale nos esperando a descer também? Verdade. Então nós temos limitações. Tem coisas que quando a gente está bem, a gente está glorificando a Deus, está da hora. Porque nós estamos na montanha. Montanha é alto. Mas e quando está no vale? Hã? Aí que vem um erro humano para essa presença se deslocar. Jó perdeu tudo, mas louvava e engrandecia o nome do Senhor. Verdade. E o que Deus tem a ver porque você perdeu? Deus tem culpa que você perdeu seu carro? Deus tem culpa que a sua esposa foi embora? Deus tem culpa que não deu certo no banco? Deus tem culpa das suas contas atrasadas? Ele tem culpa? Não. Hã? O reino dele é aqui? Não. Então por que nós culpamos a Deus? Porque deixamos de adorar como ele deve ser adorado. Aleluia. Aí você se encontra aqui nesse vale, você acha que é difícil louvar. Porque quando você está na montanha, você está no alto. Então Deus ele diz, ó, eu sou do vale da montanha. Se você estiver mal, se pode uma mãe abandonar um filho que amamenta, assim também eu jamais abandonarei você. Glória a Jesus! Eu creio, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém lembra o que aconteceu com um amigo de Deus, sem ser Abraão, é lógico? Vamos estar aí na história de Davi. Davi era um homem segundo o coração? De Deus. Hã? De Deus. Tá. Coração de quem? De Deus. E como o coração de Deus pode cometer adultério? Nossa. Deus adultera? Não. Deus manda matar a esposa do outro? Não. E por que aconteceu isso? Não era um homem segundo o coração de Deus? Vixe. Alguém pode explicar isso? Ninguém? Não tem explicação? Tem uma explicação? Peraí, vamos lá. Davi era segundo o quê, dona Canela? Coração de Deus. E por que o coração de Deus adulterou? Vixe. E aí, Luciano? Lado humano da situação, né? Como? Lado humano, não. Estou falando do coração. É um homem segundo. Todas as intenções vêm de onde? Do coração. Certo? Certo. O coração de Deus adulterou? Não. E por que teve adultério? Simples. Simples. Isso, pastor. Nós temos que entender uma coisa. Davi, até hoje, é falado como o pai. Davi é a raiz de Jessé. E do trono de Davi, quem viria? Jesus, o Cristo. E veio da semelhança de Jessé, da tribo de Judá. Concorda? Sim ou não? Sim. Tem alguma coisa errada aqui? Não. Tá ok. Vamos lá. O que não funcionou? O coração de Deus não vai pecar e não adultera. O problema é que o coração de Davi era o coração de Deus, era o coração de Jesus. Mas, o que Deus fez? Reformulou a situação, porque um coração tão santo não há carne pecadora. Porque Davi nasceu da esperma de Jessé. Então Deus viu que não funcionou, para ter outro rei em cima de Davi, colocou Jesus, não feito por esperma humana, com o coração de Davi dando uma carne que nunca vai pecar, e deu certo. Jesus não adulterou. É a carne e o coração, a carne e os prazeres mancham o coração. Mas não que Deus foi manchado pelo ato de Davi. Ao contrário, a ligação entre os dois foram cessada. Então não funcionava. Mas então Deus falou assim, Jesus não pode nascer de homem, porque o homem peca. Então vai ser gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Que sabedoria. Jesus não foi jogado esperma no útero de Maria. Jesus foi moldado dentro do ventre de Maria. Com a mão de Deus. Aí Davi diz, com uma forma terrena e tremenda, Deus me gerou dentro do ventre da minha mãe. Então, você vê que realmente a carne, os prazeres do mundo, afeta a amizade do coração que está em Deus. E a Bíblia diz que eles se separaram. Que ele mesmo começou a clamar e disse, Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo. Por quê? Porque as ações da carne contribuíram para o meu feito do coração. E é aí que vem a displicência
da separação entre o homem e a proximidade que ele tem que ver com Deus. Os fatos, os olhos. Aí Jesus começa a falar, olha, os seus olhos é a luz do corpo. Cuidado de olhar coisas tenebrosas, hein? Todo o seu corpo será tenebroso. Se o seu corpo será tenebroso, os prazeres da carne serão em trevas e assim corromperá o teu coração. Aí Davi disse, Senhor, depois que eu pequei, agora escreverei teus mandamentos na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Vocês estão entendendo? Então essa questão de separação de carne e coração, de integração, de proximidade de Deus é algo muito, muito forte. Tem vários desafios, vários detalhes, várias coisas pequenas que para nós passa desapercebido. Passa muito desapercebido. Porque imagina um Deus santo, sentado no seu trono, com poder e grande glória, certo? Com muita justiça em seus lombos. A Bíblia diz que retidão e verdade são a base do seu trono. E ver você aqui, um imundo, cheirando mal, pecador, emocionadinho, achando que você pode abrir o céu. E aí, Jesus, tudo bem? Tudo bem, meu filho, tá tudo ótimo. Essa proximidade não é para qualquer um, não. Mesmo com o Espírito Santo interrogando, não é para qualquer um. É para pessoas que realmente buscam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a presença de Deus, a proximidade de Deus, a gente sente. Deus fala com a gente, mas primeiro tem que ter modos e postura. Deus não habita num templo sujo. Deus, ele requer que o homem confesse os seus pecados e comece a deixar daqui diante. Deus quer que seja tudo novo. Deus, aí vem Jesus falando, mas espera aí, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Porque é santo, 7 é um... Não digo 7 não, mas 70 vezes o 7. Porque Deus é misericordioso. Verdade. Segundo o que Davi disse, ele disse que Deus, ele lembra de nós e tem a misericórdia porque sabe que somos pais e vamos nunca mais voltar. Porque nossa glória é passageira, mas ele é eterno. Ele sabe que nós não passamos com a erva do campo, que vai e desvanece. Então, por isso que essa proximidade, ela vem com força. Se você clamar o nome do Senhor, ele vai agir. Ele vai responder. Mas ele quer que tenha modos, postura, continência, porque ele é o Senhor dos Exércitos e continência. Aleluia. Então, outro jeito de pegar a presença de Deus é na oração e na oração. A oração traz a presença de Deus? Sim ou não, meu? Sim. Sai, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tá certo. A oração. E o que mais a Bíblia menciona que Davi ele disse que o evangelismo. O quê? Davi falou. Sabia que Davi falou de evangelismo? Davi falou de evangelizar. Davi. Vocês querem que eu prove aí? Abre aí a Bíblia comigo. Em Salmos 73 ele fala de evangelizar. Não, hein? Hã? Eu não sabia essa não, hein? Você quer ver aqui? Quero. Davi mandou evangelizar. O quê? Davi era missionário. Glória a Deus. Davi era missionário. Davi mandou todo mundo evangelizar. 7:3, 28. Diz assim, ó. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, que é a oração. Pus o meu refúgio do Senhor e anunciarei as tuas obras. Anunciar as obras é o quê? Evangelizar. É ou não é? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Peraí. Anunciar as obras é o quê, Lu? Exatamente. Davi disse e falava e clamava pelo povo, quem é o próprio Deus. Ele evangelizava o nome de Deus. Então Davi era um evangelista. Ele era, toda hora no Salmo você pode ver que ele fala isso. Anunciarei o poder de suas obras para todos os povos. Então ele era o quê? O evangelista. Então a oração e a evangelização também traz o quê? Comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Por que traz comunhão com Deus a evangelização? Pode errar, gente. Pode errar. Fala aí, por que traz? Porque traz... Fazendo o id, né? Tá praticando o id do Senhor. Hã? Praticando o id do Senhor. Sim. E por que mais? Porque Jesus deu uma parábola. Ele disse que o reino de Deus seria um rei que preparou um casamento para o seu filho. E mandou seus servos ir adiante e anunciar as bodas do cordeiro que estava pronto já à mesa. Não era isso? Então todos que praticam o evangelismo se tornam servos de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Agora, outra coisa que chama atenção é permanecer em Cristo. Se permanecer em mim, eu permanecer em vós, minhas palavras preciosas, pedirei tudo que quiseres, vos será feito. Peraí. Aí que está o problema. Vamos lá. Eu posso usar esse termo assim, ó. Eu tenho a presença de Deus, eu estou permanecendo em Cristo, então tudo que eu fizer será o quê?
Feito. Feito. Então é o seguinte, amanhã eu quero uma casa com piscina. Hã? Tá fácil, né? O que Jesus quis dizer com isso? Se minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, tudo que pedir será feito. Feito. Jesus tem poder, né, para tudo, né? Jesus não estava falando para você o bem-estar seu, pela obra dele. Pela obra. Porque você está na palavra de Deus, você não liga mais para as coisas do mundo. Oh, aleluia. Você deixa o seu sapato, fica descalço e dá para o outro. É feito em intermédio da obra. E eu posso dizer isso para você que eu tenho experiência própria. Vocês sabem, eu já contei testemunho como começou a igreja S.A. E tudo que eu pedia, Jesus, eu preciso de um altar. Passava 4 horas, a conta dava lá o dinheiro do altar. Ô, glória. Quando você está com verdade, você está na palavra, você está na obra e quer ver a obra crescer, você fala, Jesus, eu preciso que o Senhor me prepare uma pessoa para me doar um ônibus. Pode ter certeza. Vai vir uma pessoa que vai te ligar, nós estamos doando um ônibus para você. É Mas isso se você forte. estiver na palavra, filtrado na palavra. E tem que essa ligação de presença é muito séria. Ela não pode ter cisco. Naquela época eu estava numa fase maravilhosa da minha vida. Foi a melhor fase de 2018. Então, eu senti isso, eu vi essa palavra se cumprir na minha vida. Glória a Deus. E será, tudo que pedir será feito. Não era em prol de mim. Não era em prol de Deus me dar uma casa. Não era em prol de Deus me dar um carro. Não, era em prol da sua obra. Amém, meus irmãos? Amém. Quem entendeu? Amém. Quem entendeu? Amém. A presença de Deus, ela proporciona descanso, sim ou não? Sim. E que descanso é esse? Alguém sabe me explicar? A vida eterna. O que é descanso? O que isso significa? O que é descanso para o senhor? Descanso, né? É você estar na presença de Deus. Não, descanso. O que é descanso? É trabalhar de uma enxada e sentar ali no sofá e tirar um cochilo? O que é descanso? Paz de espírito. Vamos colocar que é quase esse termo que eu quero, mas não é ainda. Pra mim, eu entendo como, tipo, você ter a certeza, a esperança, isso da salvação já te traz um conforto, um descanso para sua alma. No meu ponto Quase de isso que eu quero. O que é descanso? No refrigério da alma. Não é essa palavra que eu quero. Não é essa que se encaixa aqui espiritualmente. O que é descanso? No refrigério da alma? Não, é quase o termo que o Luciano falou. Irmãos, é simples. Descanso aqui, que ela promove descanso, porque a Bíblia fala que todo homem é ansioso. Descanso é você acreditar e ter fé que Deus está operando e realizando os seus desejos e fazendo por você. Isso é descanso. Glória a Deus. Você viu a visão? Tá entendendo? Isso é descanso. Espera com paciência. Descansa no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Na vida. Descansa. Entendi. Ah, tá lá. Descansa, Deus é filho. Glória a Deus. Estou descansado porque eu sei com quem eu converso todos os dias. Isso é possibilidade. Isso é descanso. Descanso não é tirar um cochilo. Descanso não é nada. Descanso é você saber que alguém vai pelejar pela sua causa. Glória a Deus. Isso é um descanso. Você não fica ansioso. Verdade. O homem de Deus não tem ansiedade. Verdade. Não tem. O homem de Deus não tem ansiedade. O homem de Deus espera o tempo do Senhor. Aleluia. O homem de Deus, na prova, ele canta. Nas tribulações, ele louva. Verdade. E sai glorificando de pé. Glória a Deus. Porque ele sabe que o próprio Jó, na escassez, nos últimos detalhes da sua vida, que estava no meio daquele monturo de lixo, com o cabo de telha na mão, com uma lepra no corpo, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eita, glória. E por fim ainda se levantará. Graças a Deus. É forte. Hein? Isso é o descanso de Jó. Já foi muito fiel a Deus. Quem está entendendo de glória? Glória a Deus. Tá legal o ensino? Tá ou não tá? Tá ruim? Não. Hã? Não. Hã? Não. Então, o que Jesus estava falando? A presença de Deus, ela conforta em nossas provas. Né? Ela lembra, ele falou, quando passarem pelas águas, elas não? Se passarem pelo fogo, eles não? Te queimarão. Então ele conforta nas provas. Glória a Deus. Cai todo mundo, mas você fica de pé. O importante não era os filhos de Jó. O importante não era a esposa de Jó, ainda que Deus poupou a esposa. Não eram os amigos de Jó. O importante era Jó.
Glória a Deus. Porque se Jó teve 4 filhos, vai ter 8. Olha. Mas vai vir de quem? De Jó. Porque mil caíram ao teu lado, mas ele não foi atingido. Não foi. Então, você tem que pensar que Deus pode tirar pessoas que você ama de perto de você. Uhum. O importante é Deus não tirar você de perto dele. Amém. Porque você foi escolhido. Você foi chamado. Oh, glória. Eu creio nisso. Deus suportou tudo. Matou muita gente. Manteve Moisés. Colocou lepra em Miriam para aprender. Deus também suportou tudo. Guardou Josué e Caleb. Deus, ele escolheu você. Então, às vezes, você vai perder tudo. Mas você não vai perder a presença de Deus. Que é o mais importante na sua vida. E Jó não perdeu a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Perdeu o filho, Deus foi lá e deu mais filhos. Foi. Perdeu tanto bezerro, Deus lá deu o dobro de bezerros. A ovelha na malhada minta, nem fruto deu, mas Deus foi lá no meio da minta, das oliveiras, e foi lá e frutificou novamente. Lembra que o Abacuque orou assim, né? Ainda que a oliveira minta e os bois venham perecer, todavia eu confiarei no Senhor, Deus da minha salvação. Salvação. Então vocês têm que entender que Deus é o dono do campo. Saberei todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e reverdeci a árvore seca, assim você faz. Ele é Deus, Oh, glória! Aleluia! Só Deus. Glória a Jesus. a sua honra, a sua glória, o seu domínio para todos sempre. Amém. Só tua graça E me assim basta. seja, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Me diga, eu estava na presença de Deus, mas eu desviei o caminho. E agora, como que fica? Será que foi Deus que desviou o caminho ou foi você que desviou o caminho? Eu. Foi você, não foi? Então, lembra do encontro daquele sofá naquela sala que você encontrou Deus? Sim, Ele vai estar lá. Quem saiu da sala foi você. verdade. Mas Deus é tão maravilhoso que ele tem saudade do amigo dele. Aí ele vai buscar aquilo que o hino falou, a ovelha descarrada. Glória a Deus. Ele vai atrás porque tem saudade das suas orações. Ele tem saudade quando você pregava. Ele tinha uma amizade com você, ele tem saudade de falar com você, ele tem saudade. É aquele amigo que você tanto gosta, que foi embora para o exterior, você falou, que saudade de você, cara. Que bom quando a gente conversava. Então o próprio Deus, quando a gente deixa a conduta da sua proximidade e volta a fazer coisas que não agradam a ele, ele chora, o seu espírito chora, mas ele bravamente, com seu santo poder, vai atrás daquele perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo amor que ele teve pela aliação e também pela aliança da sua comunhão com a criatura. Glória a Deus. Porque Deus, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a sua aliança é eterna. Aleluia, Senhor. Então, ainda que o homem corrompa na aliança, Deus, ele zela por ela. A Bíblia diz, mesmo que você se torne infiel, eu todavia se tornarei fiel. Aleluia. Porque o homem, meus irmãos, que desvia o caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Então, é lá na congregação dos mortos que vem a vida. Ele vai buscar. Ele chama de novo. Ele chama de novo. O Luciano foi buscar em casa, eu falei, Luciano, você não veio sozinho, não. Não foi, Lu? Tá cheio de anjo aqui, ó. Guardando a caminhonete aqui. Né? Tá, glória. Você não veio sozinho, não. Foi o próprio Deus que falou, convoca ele e manda ele vir pra cá. Entende? Amém, meus irmãos? Amém. Agora, o que eu tenho para dizer para vocês? Devemos ser fiel? Sim. Sim, Mas quantas vezes nós erramos? muitas. Muitas vezes. Tantas vezes. Então, o que devemos fazer para que esse erro não tire a presença de Deus? Confessar. Confessar, o que mais? Arrepender. Se arrepender, o que mais? Deixar, né? Deixar para lutar para deixar, na verdade. Porque não é fácil deixar assim, vou deixar. Porque o que aquela carne gostou, ela vai querer de volta. Verdade. Foi gostoso. O pecado é a capa gostosa, né? É o líquido do recipiente.
Esses dias eu peguei um comparei até com o seu filho, fui pregar pro seu filho. Eu peguei um suco, e eu bebi o suco. Eu falei, Nicolas, que valor tem isso aqui? Aí ele não soube responder, ele falou, não é isso que eu quero. Tem algum valor isso aqui? Tem, o suco, qual o preço? Que valor tem? Tinha valor. Se eu colocar aquele recipiente vazio, ninguém vai comprar. Então, o que é a nossa vida? O casco do suco é o nosso corpo. A nossa alma que está dentro do corpo. Porque depois a alma sai do corpo, o corpo não tem mais validade. Entendeu? Então, o que faz saciar Deus é a nossa alma. Juntamente com o corpo e espírito, seja plenamente santo e irrepreensível até a volta dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, guardar a presença de Deus é guardar a vida. Falar com Deus, quem já sentiu aquela... Falar, eu preciso orar, mas estou com preguiça de orar. Quem já passou por isso? Isso se chama-se batalha espiritual. Sabia. Não tem outro, não é você, não é preguiça. São os demônios que estão com a espada na sua garganta dizendo, você não vai deitar, você não ora. Olha. Você não vê. Mas os demônios, quando você vai tentar orar e não consegue, é eles que estão na sua cabeça e na sua mente e com a espada na sua garganta, dizendo, você não se ajoelha hoje. Tá vendo? Aí você fala, então tá bom, depois eu vou orar. Acaba fechando o olho, Deus, muito obrigado, bom dia, boa noite. E acaba vendo que aquilo ali, o próprio Deus fica chorando. Mas aí o que acontece? Como vencer isso? Quando a gente olha para nós e falamos, não, eu tenho a obrigação de dizer nesta noite, antes de dormir, que ele é poderoso, glorioso, Aleluia! exaltado, adorado, Glória! justo, conselheiro, príncipe da paz, ângelo de dias, glorioso, Exu e Exu Remachia, e Deus Emanuel, Deus conosco. Então, você precisa. Porque você trabalhando para o homem, você bate cartão. Não tem que bater o cartão na empresa? Alguém aqui seria tolo e não bater um cartão para trabalhar? Não, porque senão você ia trabalhar de graça. Você perdeu o dia, você trabalhou de graça. Não recebia. Você não recebia. E por que para nós, por benefício próprio, humanamente, nós não esquecemos e fazemos? Mas por que? Para aquilo que é Deus, para manter a sua vida espiritual, para uma coisa eterna, não faremos. Porque pensamos mais em nós do que nas coisas invisíveis. Aí o apóstolo Paulo diz que as coisas que invisíveis não perecerão. Então a proximidade e a permanência com Deus no homem precisa de ter através de muita humilhação, de muita vigilância e de entender que essa participação da sua presença, ela deve ser o quê? Sustentada. É como se fosse o cachorro ali. Se eu parar de dar comida e beber água para ele, não vai morrer? Sim. Assim é a presença de Deus. Ela precisa ser alimentada. Ah, E não adianta vocês falar que está com Deus se não alimenta ele. verdade. Deus precisa da alimentação. Mas Deus come? Come. Os demônios também comem. Os demônios se engordam e fortalecem pelos seus pecados. E Deus come quando você faz ato de justiça. Nossa! Quando você Glória a Deus. faz ato de justiça, quando você está em santificação, quando você está diante dele com verdade, coração sincero, isso faz Deus ganhar força dentro de você. Aleluia! Isso aí foi bom, Eu vou dizer a vocês todos que vocês estão em perigos. Já Meu disse isso. Deus, velho. Todos nós estamos. Porque para o Espírito Santo sair da vida de um homem é muito fácil. Verdade. O difícil é ele retornar. Por isso que o apóstolo Paulo falou que é quase impossível alguém retornar novamente. É uma luta. Por isso que muito desviado, 80%, 90% não voltam mais, morrem no caminho. E se 10 voltam como filho pródigo, voltaram pela misericórdia de Deus. Ou se alguém, soldado valente, foi lá e resgatou. Mas agora me fala, quem vai resgatar um desviado hoje sendo os pastores estão dormindo até tarde? Quem vai? Ninguém. Se temos o exemplo que todos aqueles que foram caídos na graça, a igreja santa precisa que orar um pelos outros e chorar com os que choram, não é isso? Se você chora, as pessoas zombam do seu choro.
Verdade. Se você caiu, as pessoas lá, tá vendo? Tava de engano. É. O nosso irmão aqui, ele estava bem na graça, caiu lá. O que a Igreja de Santidade de Arrependimento fez? Abriu outro espaço novamente. Por quê? Porque Deus faria a mesma coisa. Aleluia. Jesus faria a mesma coisa. É verdade. Porque se uma vez a gente caiu e Jesus falasse na segunda vez, não quero mais você que você caiu, ninguém se salvaria. Verdade. Mas Jesus insiste na pessoa. Glória a Deus. Jesus vai dando força, vai dando graça, vai protegendo do mal, da morte. Verdade. O diabo pedindo a sua alma quando você está em trevas. O diabo fala, quem está aqui? O pastor Júlio em trevas. Ó. Aí, quem está aqui? Vamos matar ele agora. Por que não morre? Porque não foi para as trevas. Caiu nas trevas. Mas caiu, os anjos do Senhor estavam lá. Falaram, pode pegar todo mundo, mas esse aqui a gente vai levar. Isso é dele. Ele tem que retornar lá. Muitos foram e não voltaram. Quantas mulheres estão agora se prostituindo e eram missionárias? Quantas pessoas estão no crack agora eram pastores? Não conseguem mais. Mas por quê? Porque Deus avisava. Deus avisava, alimenta a minha presença. Porque se alimentando a minha presença, quando quanto mais vem para a luz, menos as trevas coagirá. Então, sentir a presença de Deus é obedecer aos seus mandamentos. É vivenciar um novo tempo. A mente, o coração. Nós temos vários dardos inflamados pelo diabo, tanto pela mente, pelo coração e tanto pelas emoções da vida. E precisamos resgatar dentro de nós aquilo que era necessário acontecer, que é o novo nascimento. Porque sem um novo nascimento, o homem não consegue andar e caminhar com Cristo. Porque se o homem não nascer de novo, ele já está andando. Bebê não anda. E é Deus que quer fazer você ensinar você a andar novamente. Mas se você não nascer de novo, você já anda pelas suas próprias pernas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que Ele te ensine a andar novamente. Muito lindo isso aí. Glória a Deus. E era necessário acontecer tudo isso. Tempo de apostasia, o apóstolo Paulo disse, apostasia, tudo que está acontecendo, por exemplo, aconteceu com a minha família. Uma mulher que pregava a doutrina. Afasta. Ou um homem que pregava a doutrina, afasta. Ou um jovem que também fala era homem de Deus, hoje está aí falando que não tem nada a ver com a doutrina, não. Sair da Deus é amor quadrangular. Ninguém suporta mais o caminho estreito. Então vocês precisam acreditar que a apostasia já chegou. E só vão ficar na videira verdadeira aquele que está encharcado nela. Enxertado. Porque vai chegar a tesoura do lavrador. Aquele que está será somente podado, não é isso? Sim. Para crescer coisas mais novas. Sim. Mas que não está o quê? Cortado e lançado no fogo. Então vai chegar o dia, está chegando, Deus está cortando. Verdade. Muita gente às vezes está saindo da presença de Deus, não é que está saindo, é que Deus está cortando. Olha. E assustado. A verdade é essa, meu irmão. Está chegando um tempo, Lu, que Deus está podando e também cortando. Meu Deus. Aí nós falamos, mas que Deus brabo é esse? Chegou a hora da justiça do Senhor. Chegou a hora de estreitar o caminho, chegou a hora de o profeta dizer, chegará o dia, que será o dia da válida decisão. Quem está, quem não está, quem não está e não está. Misericórdia, Senhor. E está apertando para isso, para ver que realmente ama a Deus. Porque só os fortes, por isso que diz, aquele que vencer, não falou aqueles. Aquele que vencer, foi no plural. Singular, então. Aquele que vencer. Ele falou aqueles que venceram. Porque não é qualquer um que vai vencer. Oh, Senhor, me ajuda. Quem está entendendo? Amém. Infelizmente, não é todos que vão ainda no reino dos céus. Me ajuda, Senhor. Porque Deus já está bravo, ele já ia condenar o mundo inteiro. Pela misericórdia, abriu uma brechinha da salvação. É uma brechinha pequena. É verdade. Oh, mas é grande pelo... Não é grande, não. Você falou, apertar a porta, estreita o caminho. Ó, bem pequenininho ali, ó. Você tem que entrar aqui, ó. Se não entrar aqui, não entra. A salvação não é grande, ela é pequena. Pequena e estreita. Então, é como se fosse... Você já percebeu assim? Vamos colocar aqui. Sabe a pia, vocês da cozinha? Sim.
Se você derramar ali 20 litros de água na pia, o ralo é desse tamanho, não vai demorar a água a descer? Vai. Não é? É poucos que entram, né? Mas o volume de água é grande, mas é pouco volume que entra. Assim é a vida. São milhões e milhões de pessoas, mas era poucos que vão entrar porque estreita o ralo. Aí que é o problema. Então nós temos dois caminhos. Um largão e um estreito. Quem que vai querer dar cotovelo no outro para entrar no estreito? Não, vou por aqui ninguém me dá. Aqui é bem, eu faço o que eu quero. Vou viajar agora pro... Onde a senhora crê, tem a festa da sua sobrinha, bebida, churrasco, ela não pode ir lá dar um abraço, porque tem uns ímpios lá. Vai perder o aniversário. Ela vai perder essa vacina. Mas não vai perder, tá ganhando no céu. Aí Jesus falou, aquele que não deixar filho, pai, nora, enteado, o que seja, por amor a mim, não herdará o reino de Deus. Aquilo que você mais gosta. Aquilo que você mais ama. Então, presença de Deus é sacrificada. Aí chegar para falar que um pastor que vai zoa, bagunça, fala que tem a presença de Deus, sendo que ele não faz parte daquele sofrimento de abastecer ela, não tem. Então falar grosso no microfone, trazer um espírito de emoção, isso é fácil na igreja. Se vocês quiserem, eu faço aqui, ó. Eu invento aqui, ó. Eu tô sentindo. Aí os bobões emocionados, eu tô lindo. Mas não é Deus. Quantas vezes eu vi isso no altar? Né? A pessoa não está sentindo nada. Mas ela rodopeia. Ela mostra a sensação de... Então, presença divina é comportamento divino. Repete comigo, presença divina? Presença divina É comportamento divino. é comportamento divino. Se eu não tenho um comportamento divino, Se eu não tenho um comportamento eu divino, não sou do céu. eu não sou do céu. Porque a divindade Porque a divindade é do céu. é do céu. Simples. É o seu comportamento que mostra quem está dentro de você. Se é a emoção de falar que é um cristão, se é um espírito enganador, que uma hora está na luz e depois está nas trevas, ou se realmente é o divino, que chora, sofre, mas não sai da posição. Amém? Amém. Amém. Errar todos erram, cair todos caem, Amém. mas fiel é o Senhor para nos levantar. E nos purificar novamente com seus lindos e poderosos sangue. E mandar todos os demônios embora para o inferno. Glória. Quem crê da glória. Glória. Da glória. Da glória! Aleluia, louvado seja. Louvado seja Deus. É isso, meus irmãos. Glória a Deus. Grande é o Senhor em perdoar. Glória a Deus. Justo e poderoso é o Senhor para nos manter na Glória sua a graça Deus. divina e no poder do seu Glória sangue. a Deus. Quem crê da glória. Glória. Então, a especificação do céu para com a terra é unir a criação e o Criador. Logicamente, o Criador Santo é a criação pecaminosa. Então, Deus requer que todos façam esforço. Assim como Cristo esforçou-se por nós uma vez. E através de uma vez sendo sangrado, nos deu a salvação e também a aliança de um novo tempo. Aleluia. Assim está escrito nas Escrituras Sagradas que o justo sofreria pelos ímpios. Que aquele que era santo estava trazendo diante de ti, largando a eficácia do trono e o poderio dos céus, para tomar uma terra ímpia, pecaminosa, desregrada e também lavada de sangue. Assim Deus, através do seu grande e infinito amor, entregou seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então justo, o renovo se brotou dentro da casa de Jessé. Davi, com seus atos pecaminosos, transcendeu-se a agonia diante do tabernáculo e também da presença divina e a aliança de Deus para com o rei e também com a nação de Israel. Assim, dentro de Israel e Nazaré, chegando a menção de um novo rei, que não veio com restos reais, tão pouco de bocas de ouro, mas nascendo uma manjedoura, já sendo caçado por Herodes e seus soldados e indo para o deserto quando era pequeno,
Até um anjo dizer, Maria, volte, porque agora os que querem matar o menino já morreram. E aí Jesus veio nascendo, trazendo a descendência de um novo tempo e dizendo assim para todos os homens, olha, quem anda na verdade testifica de mim, porque eu sou a verdade. E assim Jesus trazendo a verdade em meio à mentira, a vida em meio à morte e o caminho em meio à estrada triste de dor sem caminho. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou vai, ele falou vem, então porque Jesus é Deus e ele testifica. Glória, 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 glória. Ou seja, Jeová estava na terra. Eita glória. Como assim como pisou no Monte Sinai, veio através do seu filho. Então por isso que ele falou, quem não testifica minhas palavras, eu não testifico, porque o Pai testifica de mim. Tudo que eu falo é o que o Pai me concede a falar. Minhas palavras não são minhas, são dele. Então, precisamos entender que agora é o tempo da salvação. E já chegou, os sinais já estão aí. As guerras, rumores de guerra, homens, a igreja perecendo, as pessoas morrendo por dentro e morrendo por fora. Então é a hora de entender que o novo nascimento vai chegar. Então, que a presença de Deus seja sobre vocês. Vocês guardem o Espírito Santo, que foi um dado divino de Deus. Ele disse, ó, eu estou indo embora, mas vai descer um que vai testificar de mim e o ensinará a vocês em toda a verdade. Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é santo, que não peca, que é, irmão, irrepreensível. Jamais conheceu o pecado e odeia o pecado. O Espírito Santo é algo puro de Deus, é algo fino de Deus, é algo intocável aos olhos humanos, porque o homem é sujo, mas o Espírito Santo é poderoso, maravilhoso, Glória a Deus. glorioso, autoritário e poderoso. Eita, glória! Amém, meus filhinhos? Amém. Essa foi a graça que veio do céu. Deus ainda requer que o homem seja amigo dele. Ele procura amigos, né? Mas Deus está chorando, porque a maioria dos amigos que ele deu dons estão vendendo os dons. E Deus não quer isso. Deus quer que use os dons e multiplique os talentos, para quando o Senhor da vinha vier, hoje é multiplicado os talentos, não enterrado, por ter temido ele sendo um homem grande e valente. Então é isso. Quer receber dom de Deus, presença de Deus? Pague o preço que vocês verão a glória de Deus. Amém. Amém? Amém. Quem crê o quê? Eu creio. Verá a glória de Deus. Quem crê o quê? Verá a glória de Deus. Quem crê o quê? Verá a glória de Deus. Alguém crê aqui? Eu creio. Alguém crê aqui? Eu creio. Alguém crê aqui? Eu creio. Aleluia. A glória da segunda casa Será maior do que a primeira. é isso. Amém. Põe tua casa em ordem, que eu falarei contigo. Amém. Deus abençoe vocês, o canal. Dá um abraço para vocês no canal aí. Dá um abraço aí. Já aprenderam bastante. Glória a Deus. Vamos cantar o hino, vai dar. Vamos lá, puxa lá o hino, dar. Vamos embora. Posso crer? Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está na mão de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas quando enfim chegar o que, igreja? Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo, então. Sem medo, então. Terei o quê? Terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bate palma e dá glória. Deus abençoe a todos do canal. Deixe comentário. Fique com Deus. Boa noite a todos.